Olá amigos, essa é a 10ª e última aula do nosso curso de História da Hipnose. Nessa aula nós vamos falar sobre a história da hipnose no Brasil. Eu tomei a iniciativa de dividir a hipnose em 4 momentos no Brasil para que você possa entender melhor os acontecimentos. Um primeiro momento colonial, em que alguns médicos praticavam e escreviam sobre o magnetismo animal. Um segundo momento em que a hipnose foi bastante estudada e praticada por vários e incontáveis médicos e dentistas também, tanto em clínicas quanto em hospitais, seja com o nome de hipnose ou de letargia. Um terceiro momento da transição, onde a hipnose de palco, de entretenimento, começou a aparecer principalmente na televisão e os médicos e dentistas foram deixando de usar a hipnose, começando o interesse maior dos terapeutas e psicólogos. E um quarto momento, que pode ser o atual, em que a internet, através dos cursos online, permitiu que um número excepcional de leigos, pessoas que não têm formação na área da saúde, aprendessem hipnose, o que fez com que surgisse um novo mercado de terapeutas no Brasil, o dos hipnoterapeutas. E claro que nesse quarto momento, além dos hipnoterapeutas, existem também os profissionais da saúde que tiveram a hipnose regulamentada pelos conselhos de saúde da qual eles fazem parte. Porém, os profissionais da saúde que usam a hipnose hoje formam um número aparentemente bem menos expressivo do que o que acontecia até os anos 90 no Brasil. O escasso conteúdo que existe conta em grande parte a história dos profissionais da área da saúde e de acadêmicos que usavam a hipnose. E acontece que nós temos que lembrar que o Brasil é um país muito religioso, com a presença de muitas religiões que fazem uso dos chamados estados de transe, os mesmos estados dissociativos que nós usamos também na hipnose, só que chamando por vários outros nomes. E às vezes nem os líderes da própria religião sabem que aquele fenômeno dissociativo, que causa automatismos psíquicos, onde a pessoa parece que vira uma outra pessoa, é aquilo que nós hipnotistas chamamos de hipnose. Esse é o caso de religiões como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, evangélicas neopentecostais ou do Espiritismo, sendo que no Espiritismo existem as cirurgias espirituais que têm tudo a ver com hipnose, com fenômenos dissociativos bem claros acontecendo a partir de imposição de mãos, orações, passes e cheiros, onde a pessoa perde a sensibilidade do corpo, assim como sempre aconteceu nas cirurgias mesméricas, com James Braid, John Eliotson ou James Sdale. E isso sem falar nos curandeiros que sempre existiram no Brasil, principalmente as benzedeiras que tem em toda a cidade, sendo que o que elas fazem pode ser considerado o mesmo processo do magnetismo animal, que já era feito há muito tempo atrás por Paracelso ou então por Mesmer. Então, como isso que eu posso talvez chamar de hipnose religiosa é restrito de cada religião e nós não temos acesso, enquanto a história que acaba vindo a público através dos livros antigos publicados no Brasil é a hipnose feita na área da saúde, então a gente vai seguir essa aula percorrendo o caminho da hipnose médica, acadêmica, erudita. Assim a gente acaba excluindo muito da hipnose praticada por aqueles que, na minha opinião, podem ter sido os maiores hipnotistas do Brasil, mesmo sem que eles mesmos saibam disso, que são os líderes religiosos, com protocolos bem específicos de acesso ao transe religioso, através de cheiros, passes, rezas, tambores, retiros, jejum, flagelamento e uso de substâncias específicas como a jurema sagrada ou o chá de ayahuasca. Certo, vamos lá então. As evidências do magnetismo no Brasil começam no século XIX, e entre 1823 e 1870 nós tivemos nomes por aqui como João Lopes Cardoso Machado, que era médico, delegado e juiz, falando do magnetismo no seu livro Dicionário Médico Prático, para uso dos que tratam da saúde pública onde não há professores de medicina, onde ele abordou a catalepsia, aquele fenômeno de enrijecimento muscular que Charcot estudou no mesmo período lá na França. Tivemos também Leopold Gamard, médico que atendia no Rio de Janeiro e afirmava tratar desordens do útero, cancro do peito, estreitamentos, carnosidades na uretra e moléstias nervosas, somente usando um magnetismo animal. Nessa época, o magnetismo foi uma febre no Brasil e em 1853, o jornal chamado Jornal das Senhoras afirmava que o magnetismo era a ordem do dia, tanto para as senhoras quanto para os senhores. E eles argumentavam que essa era uma prática dos doutores alemães, portugueses, americanos e franceses, aumentando o prestígio que essa prática tinha. Pouco tempo depois, Leopold Gamard apresentou uma tese sobre o magnetismo para fazer parte da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, mas ele teve a tese rejeitada pelo médico Augusto Renato Cuissard, que alegou ser uma audácia de charlatões.
e que o magnetismo animal origina novos perigos à moral pública e à segurança das famílias. Na carta do Dr. Cuissat, ele disse que mesmo que só os médicos praticassem o magnetismo, não eliminaria o fato dessa prática poder ser usada para descobrir os segredos das pessoas. Então fica claro aqui que existia nessa época, e a gente está falando mais precisamente de 1832, século XIX, a falsa ideia de que o magnetismo permitia invadir a mente das pessoas e descobrir os segredos delas. E depois dessa humilhação do Dr. Leopold Gamard, não se ouviu falar mais dele praticando o magnetismo. Já em 1853, o médico Guilherme Henrique Briggs traduziu para o português o livro do magnetizador francês Barão do Poté, com o título Prática Elementar do Magnetismo. Esse então foi um bom material sobre o magnetismo que chegou nessa época aqui no Brasil. Só que por ser o material do Barão do Poté, é importante lembrar que ele veio carregado de espiritualidade, diferente do magnetismo animal, por exemplo, que era praticado por Mesmer. Na sequência, em 1855, o médico Alexandre José de Melo Moraes publica a tese Fisiologia das Paixões e Afecções, que abordava o magnetismo de maneira bem filosófica. Já em 1857, José Maurício Nunes Garcia Júnior, que era médico e tinha o mesmo nome de seu pai, que foi um grande e respeitado músico da época, ele era professor de anatomia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e abordou o magnetismo animal no seu trabalho Estudo sobre a Fotografia Fisiológica. Já em 1861, o magnetismo estourou no Brasil, fez muito sucesso. O médico Eduardo Monteggia estava publicando um periódico chamado A Verdadeira Medicina Física e Espiritual Associada à Cirurgia, um periódico só sobre magnetismo animal. No mesmo ano foi fundada a Sociedade de Propaganda do Magnetismo e também o Júri Magnético, as duas no Rio de Janeiro, e elas pesquisavam o tratamento médico através do magnetismo. Nesse período, o magnetismo era apoiado por Dom Pedro II, mas que, segundo ele, só deveria ser praticado por médicos. E com esse apoio e essa febre do magnetismo animal no final do século XIX no Brasil, apareceram outros vários nomes, como José Basileu Neves Gonzaga Filho, doutor em medicina, que fez uma intensa divulgação do magnetismo, e também Melo Moraes, Francisco de Menezes Dias da Cruz, Gama Lobo, Gonzaga Filho e Ferreira de Abreu. Na entrada do ano 1880, vários médicos no Brasil eram assumidamente magnetistas, como Calvé, que era responsável pela Corte do Rio de Janeiro, mas também Lucindo Filho, Moraes Jardim, Salete e Afonso Alves. Em 1888, o médico Cunha Cruz fez uma publicação sobre a hipnose no parto. Em 1889, teve o Congresso de Medicina, com divulgação de vários trabalhos sobre hipnose, e nessa época o médico Francisco Fajardo publicou uma tese de doutorado chamada O Hipnotismo, que historicamente foi muito importante no país e marcou o início de uma nova fase, onde o magnetismo, com os passes, foi deixado mais de lado e as práticas de sugestão hipnótica foram adotadas pelos médicos. Entrando em 1890, os médicos Joaquim Correia de Figueiredo e Siqueira Ramos foram para Paris em um congresso estudar hipnose com o próprio Charcot, no primeiro Congresso Internacional de Hipnose Clínica e Terapêutica. Os próximos anos foram seguidos de várias publicações no país sobre hipnotismo, sendo talvez o mais importante deles o de 1896, de Francisco Fajardo, um livro chamado Tratado de Hipnotismo, que ele escreveu com o apoio de Érico Coelho, um médico muito respeitado aqui na época. Esse livro foi importante porque ele teve o reconhecimento dos hipnotistas europeus, como Charles Richet, Ferret e até Babinski, do famoso teste de Babinski, médico importante que foi aluno de Charcot. E as publicações médicas continuaram a todo vapor nesse período. Até 1919, Medeiros e Albuquerque, que não era médico, aprendeu hipnose em Paris e lançou o livro O Hipnotismo, com prefácio dos médicos Miguel Couto e Juliano Moreira. E esse período, a partir de 1919, foi um pouco estranho. Claro que vieram outras publicações, mas a hipnose deu uma desaparecida da cena, existindo relatos da prática do magnetismo pelo médico Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante em 1920, e depois também por Josino Cândido Branquinho, que não era médico. Em 1932, teve a tradução do livro Magnetismo Curativo de Alphonse Bouet, que tinha sido assistente de Charcot na Salpêtrière. E em 1933, nós tivemos no Brasil, em Pernambuco, a curiosa passagem bem curta de um faquir chamado Krikor Tara Kalfayan, mais conhecido como Dr. Tara Bey, de origem armênia, que fazia apresentações de ocultismo, telepatia, hipnose, letargia e também faquirismo, aquela prática de deitar nos pregos, engolir espadas e andar sobre o fogo.
O interessante do Dr. Tarabay é que ele hipnotizava as pessoas a partir da manobra de Whitlow, conhecida pelos médicos como MSC, massagem do seio carotídeo, uma massagem na região do pescoço que causa isquemia cerebral e que pode levar para uma parada cardíaca. O Dr. Tarabay foi muito criticado no Brasil como um charlatão, principalmente depois que os jornais anunciaram que ele usava uma cueca de couro para poder deitar nos pregos, e também depois que alguns números dele foram desmascarados publicamente. Então, logo ele foi embora do Brasil e nós não sabemos o que aconteceu com ele. Finalmente, em 1938, fica famoso no Brasil, na maravilhosa cidade de Belo Horizonte, um psicanalista austríaco, amigo pessoal de Freud, que já estava aqui desde 1921 no Rio de Janeiro, chamado Carl Weissmann, que causou uma grande revolução do hipnotismo no Brasil. Carl Weissmann era, antes de mais nada, um exímio psicanalista, autor do termo Freud Explica, com um histórico enorme de publicações no Brasil. Na década de 1950, ele chamou a atenção como hipnotista e se tornou uma celebridade, principalmente por praticar hipnose na forma de entretenimento, a hipnose de palco. Tudo indica que ele foi o primeiro a fazer apresentações de hipnose de palco no Brasil, popularizando o procedimento das mãos coladas, que ele pedia para as pessoas colocarem as mãos juntas, entrelaçadas, atrás da cabeça e dava sugestões hipnóticas de cola. Quem ficasse com a mão colada, ele chamava no palco para demonstrações de fenômenos hipnóticos. O interessante das apresentações de palco de Carl Weissmann é que ele criava uma história, um enredo que começava no início da apresentação e ia até o final, com direito a trilha sonora de músicas clássicas, onde os participantes iam seguindo as sugestões que ele dava. Weissmann, em 1958, lançou o livro O Hipnotismo, Psicologia, Técnica e Aplicação, que eu recomendo fortemente a leitura. Além disso, ele deu vários cursos para médicos nessa época, na década de 1950, sendo que depois desses cursos surgiram vários médicos hipnotistas que faziam cirurgias em que a anestesia era feita a partir da hipnose. Esse foi o caso, por exemplo, do Dr. José Monteiro, formado na USP, que foi anestesista da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial e membro da Sociedade de Hipnose Médica de São Paulo. Ele publicou bem mais para frente, em 1985, o livro Prática da Hipnose na Anestesia, um compêndio de vários médicos que escreveram sobre o uso da hipnose para se fazer anestesias. Em 1956, tivemos ainda a presença no Brasil de um hipnotista argentino chamado Torres Norri, dando curso para médicos e dentistas. Torres Norri tinha uma orientação bastante forte da escola russa de hipnose, se baseando muito nos estudos de Pavlov. Essa presença dele por aqui talvez tenha ajudado a culminar na criação da primeira Sociedade Brasileira de Hipnose Médica no Brasil, um ano depois, em 1957. E ainda nessa época, na década de 1950, nós temos o que para mim causou uma revolução ainda maior na hipnose que o trabalho de Carl Weissmann, que foi a criação de uma prática brasileira de hipnose chamada de letargia. A letargia foi criada pelo padre Luiz Benjamin Henrique Heck, mais conhecido como Irmão Vitrício, nascido em 1917 em Santa Cruz do Sul, no Brasil. No ano de 1953, ele foi para a França e em 1956 publicou um fascículo chamado Não Leiam Letargia, dando o primeiro curso sobre o tema em 1958 na cidade em que eu moro atualmente, em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, a convite da Sociedade Rio Pretense de Hipnologia, fundada em 1957 e coordenada pelo médico Leonon Selman Nazaré, que tem no seu currículo a realização de 2 cirurgias de amígdala usando apenas a hipnose como anestésico. O Irmão Vitrício teve em vida a grande parceria e lealdade do médico Paulo Paixão, responsável pela publicação de vários livros sobre hipnose, pelo reconhecimento de grandes hipnotistas no Brasil como Galina Solovey e Anatoly Leknin, e responsável também pela divulgação da letargia do Irmão Vitrício. Depois daquele período que o Irmão Vitrício ficou na França, ele afirmou que tinha aprendido a letargia com alguém chamado Jean Redd. Mas depois que ele faleceu, Paulo Paixão disse que ele inventou essa informação para conseguir, como padre, ter o prestígio e autoridade dos profissionais da saúde e da população da época, ensinando a técnica de hipnose que ele mesmo, um padre, tinha criado sob o nome de letargia. A letargia era definida por ele como uma técnica de indução hipnótica que usa toques, sons e posturas. Nessa prática, já desaparecida desde pelo menos a década de 1990, combinava a hipnose com técnicas de acupressão de pontos de acupuntura, provavelmente ensinados pelo médico Frederico Spaeth, responsável por trazer em 1955 a acupuntura para o Brasil e fazer uma cirurgia de amputação da perna em 1981, usando como anestésico
somente a acupuntura. E é importante ainda dizer que, apesar do nome letargia para a prática do irmão vitrício, ela não tinha nada a ver com o estágio letárgico daqueles 3 estágios definidos por Charcot. Enquanto para Charcot, a letargia era um estágio profundo de hipnose, do qual a pessoa ficava flácida e não respondia, a letargia do irmão vitrício era toda uma prática hipnótica cheia de instruções específicas que nós nem encontramos mais hoje, como a obnubilação e a técnica do balanço do corpo, que são descritas no livro Letargia e Hipnose Sem Magia, de Paulo Paixão, César Santos Silva e Jorge Luiz Brand. Essas práticas letárgicas ficaram muito famosas entre os médicos e talvez o nome tenha ajudado também, porque a hipnose sempre teve um preconceito associado à própria palavra. Então chamar de letargia e não mais de hipnose pode ter ajudado muito na propagação da técnica. Um dos médicos que estudaram profundamente a técnica também foi Osmar Andrade Faria, otorrinolaringologista militar do Corpo de Saúde da Armada, que lançou o livro Hipnose e Letargia em 1959 e também o Manual de Hipnose Médica e Odontológica um ano antes, em 1958. Já na década de 60, mais especificamente em 1961, Jânio Quadros lançou um decreto proibindo espetáculos ou números isolados de hipnotismo e letargia de qualquer tipo e forma, em clubes, auditórios, palcos ou estúdios de rádio ou de televisão, limitando a utilização da hipnose somente ao médico que tivesse um curso especializado para isso. Em 1966, esse decreto foi estendido pelo presidente Castelo Branco, dando liberdade de uso da hipnose também pelos dentistas. Esse decreto foi só revogado lá na frente em 1991, que foi o ano que eu nasci, por Fernando Collor de Mello, dando início a uma nova fase do hipnotismo no Brasil, onde ela foi desaparecendo da área médica odontológica. Um período em que houve o aparecimento do padre Oscar Gonzalez Quevedo Bruzon, o Padre Quevedo, que aparecia na televisão muitas vezes como uma autoridade cômica para falar sobre parapsicologia, desmascarando falsos videntes e dando demonstrações de hipnose para afirmar que hipnose não tinha nada de espiritualidade e que só deveria ser praticada por profissionais da saúde. E nessa época apareceram vários grandes hipnotistas que estão vivos até hoje e atuando com hipnose como professores de hipnose. Nomes esses que eu vou até evitar citar aqui no curso para não privilegiar ninguém e não criar nenhum tipo de polêmica. Nessa mesma época, anos 90, apareceu na televisão também os hipnotistas de palco, que chegavam até a repetir a façanha do padre Kircher do século XVII de hipnotizar o galo, e que tornaram a hipnose uma prática muito conhecida no Brasil, mas ao mesmo tempo uma prática criticada por muitos, já que ela começou a ser mais vista. As pessoas começaram a entender a hipnose como um show de circo, onde as pessoas imitam galinha e comem cebola, e às vezes viam como charlatanismo mesmo, onde tudo parecia ser um show de mágica, com números todos combinados, o que não era verdade. Nessa época aconteceu até a prisão de alguns hipnotistas de palco, com a alegação de prática ilegal da medicina. Em 1999 nós tivemos a publicação de Dissociação e Transtornos Dissociativos, Modelos Teóricos, por Negro Júnior, Paladino Negro e Louzan, que pode ser considerado um estudo aprofundado sobre a hipnose, e que foi seguido no mesmo ano pela recomendação do Conselho Federal de Medicina para os médicos usarem a hipnose sob o nome de hipnatria, que seria a hipnose médica. Lembrando que a prática da hipnose na medicina e também na odontologia já tinha sido autorizada lá nos anos 60. No ano 2000, nós temos a regulamentação do uso da hipnose como recurso auxiliar do psicólogo pelo Conselho Federal de Psicologia. Em 2010, a regulamentação pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapias Ocupacionais. Em 2014, pelo Conselho de Enfermagem e em 2018 pelo SUS, dentro das práticas integrativas e complementares. Nos anos 2000, a hipnose teve uma reviravolta e o início de uma nova fase, com a facilidade de acesso aos conteúdos através da internet. Vários cursos online e também presenciais começaram então a serem oferecidos por várias pessoas que se intitulavam especialistas em hipnose, o que levou muitos leigos, pessoas sem formação na área da saúde, a aprenderem a hipnose também e trabalharem se intitulando hipnoterapeutas, abrindo um novo mercado de terapeutas dentro do que tem sido chamado por enquanto de terapias alternativas. Isso gerou e gera até hoje muitas discussões e críticas sobre o controle dessa prática no Brasil, que nós já vimos um pouco no final da aula passada.
Existe um questionamento sobre o nível de formação e de conhecimento desses hipnotistas e os riscos associados a essas práticas, que podem ser aprendidas hoje por qualquer pessoa em um curso simples de um único final de semana, dos quais elas podem sair se auto-intitulando hipnoterapeutas, já que não existe uma regulamentação para isso. Uma das novidades mais atuais no Brasil em relação à hipnose tem sido a introdução cada vez mais forte de práticas não verbais da hipnose, chamadas de hipnose não verbal, trazidas principalmente da Itália, em modalidades onde durante o processo hipnótico não se fala com o hipnotizado, e sendo muito parecidas com as práticas de rituais religiosos que flertam também um pouquinho com as práticas de Mesmer, onde através do transe se busca uma forte resposta fisiológica, podendo ser uma crise, uma convulsão psicogênica, apesar de os praticantes dessa modalidade de hipnose, a hipnose não verbal, afirmarem que ela não tem absolutamente nada a ver com o magnetismo animal. E a passos lentos, a hipnose tem ganhado novamente maior reconhecimento da área da saúde. Talvez o mesmo reconhecimento que ela tinha até os anos 90 entre os médicos, mas com a diferença de que devido à década do cérebro, que foi como ficou conhecida a década de 90, com investimento em pesquisas que os Estados Unidos fizeram em neurociência, hoje a hipnose tem a comprovação científica que ela não tinha antes. E com isso, termos como hipnose científica têm surgido cada vez mais, dando fundamentação para essa prática, principalmente relacionada ao controle da dor. E a passos lentos, a hipnose tem ganhado novamente maior reconhecimento da área da saúde. Talvez o mesmo reconhecimento que ela tinha até os anos 90 entre os médicos, mas com a diferença de que devido à década do cérebro, que foi como ficou conhecida a década de 90, com o investimento em pesquisas que os Estados Unidos fizeram em neurociência, hoje a hipnose tem a comprovação científica que ela não tinha antigamente. E com isso, termos como hipnose científica têm surgido cada vez mais, dando fundamentação para essa prática e principalmente relacionada ao controle da dor, seu uso em cirurgias, no parto normal ou cesárea e também como aliada de procedimentos de psicoterapia. Bom, essa então foi a nossa última aula sobre a história da hipnose no Brasil e com essa aula nós encerramos o nosso curso de História da Hipnose. Eu espero que você tenha gostado e que todo esse conteúdo sirva para que vocês tenham uma visão mais ampla e séria do que é a hipnose e que conheçam o que de fato já foi feito até hoje dentro dessa área para darem continuidade à pesquisa e à prática de vocês. Na descrição desse vídeo você encontra o link para você clicar e ser redirecionado para a prova do certificado desse curso. Basta você seguir as instruções e realizar a prova, é bem simples. Eu agradeço pela sua atenção até aqui e eu fico à disposição para responder qualquer dúvida que você tenha sobre o assunto. Tchau e até a próxima!